Turma, vou colocar aqui, bonitinho. Tá azulzinho aqui em cima, né? Tá azulzinho. Tá, né? Tá, então tá ligado. Turma, então, boa tarde a todos. Continuando as nossas aulas de PH 3360, mais uma banda homenageada. Essa é, na minha opinião, uma das maiores bandas de rock que eu já escutei. A nossa homenagem ao Motorhead, ao grande Lemmy Kilmister, que faleceu em 2015. Putz, eu estava em viagem, quando eu cheguei de viagem, eu vi a notícia, falei, nossa, olha, Lemmy morreu, rapaz. Então, é uma das maiores bandas de rock and roll do mundo, mas vale aqui o contexto. É um estilo de rock diferente. Até então, final da década de 70, 80, a gente tinha muitas bandas de rock and roll, mas era um estilo diferente. Era o estilo Beatles, era o estilo Rolling Stones, era um estilo de rock diferente. Tinham algumas bandas que eu vou apresentar ao longo desse curso, bandas com outro estilo de rock. Eu vou inclusive homenagear uma outra banda mais tarde, que é um estilo diferenciado. O estilo Motorhead é o thrash rock. Ele fundou basicamente o thrash rock. Lembra que na semana passada nós homenageamos o Black Sabbath, e o Black Sabbath é considerado um dos criadores do heavy metal. O Motorhead foi além, ele criou o thrash rock, então o punk rock, Ramones, Sex Pistols, é um outro estilo de rock and roll. E é um estilo pesado, é um estilo diferente de tocar guitarra, de tocar baixo. O Lemmy, para quem não sabe, é baixista, e ele tocava o baixo como guitarra, porque ele começou a tocar guitarra. Aí um belo dia, era um grupo que ele tinha, faltou o baixista e falaram, você vai tocar baixo. E aí ele começou a tocar baixo como guitarra, com um estilo diferente. A importância dele para o rock and roll foi tão significativa que a Marshall, que é uma grande fabricante de amplificadores, desenvolveu amplificadores especificamente para ele poder tocar baixo. Amplificadores têm amplificadores específicos para baixo. Eles desenvolveram amplis específicos para o baixo do jeito que o Lemmy tocava, de tão diferente. Ele fez história. Não só história, como ele influenciou bandas. O Metallica só existe pelo Motorhead. Então, para quem não sabe, o James Hetfield, guitarrista e vocalista hoje do Metallica, ele, na verdade, era presidente do fã-clube do Motorhead nos Estados Unidos. Então, a grande inspiração para eles criarem uma banda foi o Motorhead. Então, a nossa homenagem ao Motorhead, que é um estilo de rock and roll muito significativo, muito interessante. Não deixem de escutar boas músicas, o rock não morreu, tá bom? Beleza? Mas como nós não podemos ficar falando de música a aula inteira, nós vamos hoje falar sobre série de sólidos. Nós já falamos algumas coisas sobre série de sólidos. Na primeira aula, a gente falou sobre sólidos dissolvidos totais. E eu comentei com vocês o seguinte, olha, nós vamos falar sobre série de sólidos numa aula posterior, mas nós vamos apresentar sólidos dissolvidos totais, que é uma análise de sólidos, porque ela tinha uma relação direta com condutividade. Então nós falamos sobre SDT e falamos sobre condutividade, mas hoje nosso objetivo, em especial, é a gente explorar um pouco o que a gente chama por série de sólidos. Então, o que acontece? A gente viu, eu coloquei para vocês uma figurinha, em algumas das aulas anteriores, eu coloquei uma figurinha onde a gente faz uma breve classificação simplista sobre o tamanho das partículas presentes em águas. E nós fizemos a seguinte classificação. Partículas que são maiores do que 1 micrômetro, hoje vai ficar mais claro isso. Hoje eu vou conseguir explicar com mais detalhes. Partículas, isso é para fins didáticos, tá bom? Partículas que apresentam dimensão maior ou igual a 1 micrômetro, nós classificamos como partículas em suspensão.
Partículas que têm dimensão igual ou inferior a 10 a menos 3 micrômetros, nós classificamos como dissolvidas. E partículas que têm dimensão entre 10 a menos 3 micrômetros e 1 micrômetro, nós classificamos como partículas coloidais. E na semana passada, nós mostramos por que as partículas coloidais são importantes. Elas têm propriedades. Efeito Tyndall, movimento browniano, campo elétrico. E aí nós mostramos, inclusive, como é que nós podemos utilizar essas características para avaliarmos os parâmetros cor aparente, cor real e turbidez. Foram os parâmetros que nós falamos na semana passada. Hoje, nós vamos um pouco além. Nós vamos falar sobre série de sólidos, e aí a abordagem nossa analítica hoje é diferente. O que eu vou fazer? Eu vou falar primeiro de uma primeira análise de sólidos, e aí aos poucos a gente vai falando a importância disso no tratamento de águas de abastecimento, no tratamento de águas residuárias, no estudo de corpos d'águas naturais. O que eu vou fazer? Nós vamos falar sobre a análise de sólidos totais. Sólidos totais. Normalmente a gente abrevia e escreve, coloca ST. Qual é o princípio analítico quando nós falamos em série de sólidos? O princípio é gravimétrico. A gente precisa medir, avaliar massa, quantificar massa. O princípio de todas as análises que envolvem série de sólidos, com exceção de uma, nós chamamos o princípio envolvido é a gravimetria. Ou seja, eu tenho que medir massa, avaliar massa. Qual que é a ideia de sólidos totais? Se eu tenho partículas em águas, o que eu vou fazer? Eu vou dar um jeito de arrancar toda a água e tudo que ficar retido eu vou chamar de sólidos totais. Então, o que significa isso? Sólidos totais é a mesma coisa que eu fazer isto aqui. Eu vou trabalhar com tudo isso aqui. Tudo. Tudo. Todo esse intervalo, todo esse espectro, nós chamamos de sólidos totais. Como é que eu faço essa análise? Eu vou mostrar para vocês os pedacinhos dos vídeos, lembrando, né, os vídeos que nós apresentamos aqui são vídeos analíticos gravados, o Fábio gravou, fico à disposição de vocês para vocês assistirem com mais calma depois. Qual que é a ideia? Eu vou pegar uma amostra e eu vou colocar numa cápsula de porcelana. Isso aqui é uma cápsula de porcelana. Isso aqui é uma cápsula de porcelana. Isso aqui são cápsulas de porcelana. Eu vou pegar essas cápsulas de porcelana. Eu tenho cápsulas maiores, tenho cápsulas menores. Eu vou pegar uma cápsula e eu vou dizer o seguinte: eu conheço o peso dessa cápsula. Eu conheço o peso zero desta cápsula. Eu conheço o peso inicial dela. Eu conheço. Então, estou partindo do pressuposto que eu conheça. Quando vocês forem, vocês já devem ter visto isso, a gente chegou a mostrar para vocês a análise de sólidos dissolvidos totais, que é uma variante desta análise. Eu preciso preparar essa cápsula, e a preparação dessa cápsula eu preciso fazer com cuidado, porque eu preciso conhecer este valor de P0. Mas eu vou partir do pressuposto que eu conheça esse valor de P0. Eu conheço. Eu conheço o valor do P0. Ou seja, eu conheço o peso desta cápsula. Deixa eu fazer um desenho aqui. Então vamos dizer, eu conheço o peso zero. Vou colocar aqui. Peso zero é o peso da cápsula, a massa da cápsula, na verdade, né? A massa da cápsula, ela é conhecida. Ou seja, a massa da cápsula inicial, vamos chamar assim. Eu conheço. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui dentro um volume de amostra. Um volume de amostra que é conhecido. Volume em mililitros. E, na verdade, o volume depende do tamanho da cápsula. Então, normalmente, as cápsulas eu posso utilizar 100 ml, depende do tamanho da cápsula, eu posso usar volumes maiores ou volumes menores. Eu tenho cápsulas menores também. Aí eu posso trabalhar com volumes menores. Mas pouco importa. O conceito qual que é? Essa aqui é uma cápsula um pouquinho menor. Nós vamos ver a gente vai discutir
quando é que a gente usa essa cápsula posteriormente. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um volume e eu vou colocar nesta cápsula, um volume conhecido. Eu vou colocar um volume conhecido. E aí eu vou levar essa cápsula na estufa. E eu vou fazer com que toda a água evapore. A água vai evaporar. E na hora que a água evaporar, o que eu vou ter num segundo instante? Eu vou ter a mesma cápsula e eu vou ter retido nesta cápsula alguns sólidos. Tudo que ficar retido nesta cápsula, ou seja, material que esteja dissolvido, material coloidal, material em suspensão, tudo que não evaporar, ou seja, eu vou colocar essa cápsula numa estufa a 103 graus Celsius e aí eu vou permitir que a água evapore, a água vai embora, vou colocar isso aqui na estufa e aí eu vou conseguir medir posteriormente. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o P0 da cápsula. E aqui eu vou ter um P1. Ou seja, o que é esse peso P1? É o peso da cápsula. Ops, cadê o giz aqui? É o peso da cápsula mais os sólidos. Se eu fizer P1 menos P0, eu tenho a massa de sólidos que ficou retida. Então, o que eu chamo por sólidos totais? Sólidos totais é esse valor de P1 menos P0 dividido por um certo volume. A unidade de sólidos totais mais usual que nós utilizamos é miligramas sólidos totais por litro. É miligramas por litro. Então, sólidos totais é uma análise que me permite quantificar tudo, absolutamente tudo, que vai ficar retido nesta cápsula. Uma vez estando a amostra sujeita à evaporação, a água vai evaporar, eu vou retirar a água e tudo que ficar retido nós chamamos de sólidos totais. Tudo. Ou seja, se eu pegar essa amostra, tem essa amostra aqui. Puxa, tem um monte de coisa aqui. Tem um monte. Tem material coloidal, tem material em suspensão, tem sólidos dissolvidos, tem um monte de coisa. Se eu pegar uma alíquota 100 ml disso, colocar numa cápsula, água evaporar, tudo que ficar retido, nós chamamos de sólidos totais. É um parâmetro importante? É. Mas, na verdade, a gente pode avançar. Tem outros. Tem outros. O mesmo princípio, se vocês quiserem dar uma olhadinha, depois só não esqueça de retornar para mim, porque eu vou mostrando para o resto do pessoal. Eu posso fazer o seguinte. Isso a gente chama de sólidos totais. Vamos ver uma segunda amostra que nós já vimos. Nós falamos na primeira aula sobre sólidos dissolvidos totais. Sólidos dissolvidos totais. Normalmente a abreviação é SDT. E da mesma forma, é uma análise gravimétrica. E qual é a unidade de sólidos dissolvidos totais? Miligramas por litro. O que difere os sólidos totais? Vamos colocar aqui, isso aqui, sólidos totais. O que difere os sólidos totais dos sólidos dissolvidos totais? Os sólidos dissolvidos totais, eu estou trabalhando aqui, ó. Na verdade, não é exatamente aqui, é um pouco para cá. Eu já vou explicar para vocês o porquê. Vai entrar um pouquinho no coloidal. Eu vou trabalhar nesta faixa. Isto aqui nós chamamos de sólidos dissolvidos totais. O princípio analítico é o mesmo. Eu vou pegar uma amostra, vou colocar numa cápsula, vou submeter à evaporação e o que ficar retido nós chamamos de sólidos dissolvidos totais. A amostra que eu passei, está aqui, deixa eu mostrar uma coisinha. Eu quero fazer análise de sólidos dissolvidos totais dessa amostra. O que eu tenho que fazer mesmo? O seu nome? Gabriel. O Gabriel está perguntando. Gabriel está falando. Bom, se eu quero fazer sólidos dissolvidos totais aqui, o que eu faço?
eu tenho que filtrar a amostra. Quando eu filtro a amostra, qual que é a ideia do processo de filtração? Ou qualquer etapa de separação de sólidos. Vou mostrar aqui para que todo mundo veja o que é que nós estamos falando. Tá vendo? Isso aqui é o efluente de um lixiviado de aterro sanitário. Se abrir isso aqui, faz um odor danado. Deixa aqui para vocês. Então, o que acontece? Eu preciso tirar todo o material particulado, em suspensão. Eu preciso tirar isso da amostra. Senão eu não consigo fazer análise de sólidos solventes totais. Como é que eu faço isso? Eu tenho que filtrar a amostra. Ou centrifugar a amostra. Centrifugação é uma técnica de separação. Filtração também é uma técnica de separação. Eu filtro a amostra e aí o Standard Methods, ele recomenda que o papel de filtro tenha um diâmetro de poros em torno de 2 micrômetros. Pode ser em torno, quando ele diz, não é que tem que ser exatamente, pode ser um pouco menor, pode ser um pouco maior. Analiticamente, é muito comum a gente usar esta membrana para fazer a separação do que é particulado, do que é suspensão e do que é dissolvido. É uma membrana que tem diâmetro médio dos poros de 0,45 micrômetros. O 0,45 micrômetros, ele está aqui. Grosseiramente, ele vai estar aqui. Ou seja, eu tenho aqui um corte que é 0,45 micrômetros. Então, na verdade, ele entra um pouquinho na faixa do coloidal. Tudo que está abaixo do 0,45 micrômetros, ou seja, eu pego a amostra e filtro. Filtrei. A minha análise eu vou fazer aonde? No filtrado. Ou seja, eu quero sólidos solvidos totais, eu vou fazer no filtrado. Quando eu faço a análise no filtrado, eu estou considerando que eu estou retirando tudo aquilo que tem dimensão igual ou superior a 0,45 micrômetros. No filtrado, só vai ficar, em tese, partículas com diâmetro menor. Isso nós chamamos de a fração dissolvida. Eu pego essa amostra, pego uma água de abastecimento, água de torneira, água de abastecimento. Pego essa amostra, preciso filtrar para fazer uma análise de sólidos solvidos totais? Quanto vale a turbidez? Muito baixa. Visivelmente eu tenho material particulado, material coloidal? Lógico, eu até posso ter, mas ela é desprezível. Tem sentido filtrar? Não. Então significa que os sólidos totais serão iguais aos sólidos dissolvidos totais. Porque eu não tenho influência de material particulado ou material coloidal. Pronto. Perceberam? Deixa eu passar essa outra amostra para vocês darem uma olhada. Então, normalmente, quando a gente quer fazer uma separação física entre o que é dissolvido e o que é particulado, coloidal para cima, normalmente a gente adota essa membrana de 0,45 micrômetros. É uma membrana que normalmente ela é feita de nitrato de celulose. Ela é celulósica. E ela tem um diâmetro médio de poros de 0,45. Tem membranas até menores, tem de 0,22 micrômetros. Mas a gente acaba adotando o 0,45 como um divisor. Ou seja, sólidos dissolvidos totais, mesma coisa. Sólidos dissolvidos totais vai ser o P1 menos o P0 dividido por um volume. Isso vai me dar miligramas de sólidos dissolvidos totais por litro. Só que, lógico, o meu objeto analítico, qual que é? O meu objeto analítico é o filtrado. Eu estou trabalhando com o filtrado, se a minha amostra tiver sólidos. Então, isso significa o seguinte. Deixa eu colocar aqui. Agora, muita calma nessa hora. Eu vou tentar construir uma figura até o final dessa aula. Eu vou usar este canto aqui da lousa. E aí eu vou tentando criar essa figura para a gente... Então, vamos lá. Vou tentar ser bem... Tem que escrever bem pequenininho aqui. Eu tenho aqui a amostra. Minha amostra está aqui. Então, a amostra, se eu pegar a amostra tal qual ela está no estado bruto, ela vai ter duas frações.
Eu tenho aqui os sólidos dissolvidos totais. Eu tenho aqui sólidos em suspensão totais. E aí eu vou escrever que os sólidos totais na minha amostra vão ser iguais aos sólidos dissolvidos totais, mais esses sólidos em suspensão totais. Eu mexi aqui, não mexi? Eu fiz uma análise de sólidos totais, não fiz? Os sólidos totais está associado à amostra toda, amostra bruta. Aí eu peguei e filtrei a amostra. Sólidos dissolvidos totais. Ora, o que é a diferença entre os sólidos totais, eu coloquei por ST, né? Sólidos totais menos sólidos dissolvidos totais. Nós chamamos de sólidos em suspensão totais. Mas esta análise de sólidos em suspensão totais, eu tenho e posso fazê-la de forma distinta. Também gravimetria. Também gravimetria. Só que agora, para fazer essa análise, agora vamos colocar numa outra cor. Como o Palmeiras ganhou do São Paulo domingo, para minha tristeza, então isso aqui eu estou classificando como sólidos em suspensão totais, SST. Essa análise de sólidos em suspensão totais, na verdade, me leva em consideração os sólidos em suspensão. Então, SST mais SDT tem que ser igual aos sólidos totais. Por que essas análises de sólidos são importantíssimas? A gente mostrou para vocês na primeira aula, sólidos dissolvidos totais é padrão de potabilidade. Eu não posso ingerir uma água com uma concentração de SDT muito alta. Isso traz um desconforto ao usuário. Eu não posso trabalhar com águas industriais, dependendo do uso industrial, com águas com sólidos dissolvidos totais muito altas. Por exemplo, indústria farmacêutica, indústria eletroeletrônica, indústria alimentícia. Eu não posso, muitas vezes eu tenho requisitos no tocante a sólidos dissolvidos totais, são baixos. Eu não posso trabalhar com SDT muito alta. Quanto maior a concentração de sólidos dissolvidos totais, o que acontece com a condutividade? Tem uma relação entre condutividade e SDT. SDT alto, condutividade tende a ser mais alta e a água tende a ser mais corrosiva. Então, SDT é um parâmetro que normalmente nós utilizamos quando nós queremos estudar ou empregar águas em certas utilidades industriais. É padrão de potabilidade. SDT é um parâmetro muito relevante para a gente. E por que sólidos em suspensão totais é importante? É importantíssimo, porque nós vamos observar, vocês vão ver no quarto ano, vocês vão ter disciplinas específicas para tratamento de águas residuárias, para tratamento de esgotos sanitários. Esgoto sanitário tem sólidos. Esses sólidos precisam ser retirados. Eles precisam ser tratados. Faz parte do objetivo do tratamento de águas residuárias remoção de carga orgânica, remoção de sólidos. Esses sólidos são orgânicos. Então eu preciso remover sólidos. No tratamento de águas de abastecimento, o meu objetivo principal é clarificação. Eu tenho que remover sólidos. Na hora que eu removo sólidos, eu tenho que tratar esses sólidos. E como é que eu os quantifico? Eu os quantifico por via gravimétrica. Eu preciso projetar sistemas de tratamento da fase sólida em etas e etes. Então eu preciso saber quantos quilos por dia que eu tenho que tratar, quantos quilos por hora eu tenho que tratar. Eu preciso ter essas análises de sólidos. Elas são vitais em qualquer operação, numa estação de tratamento de água e especialmente numa estação de tratamento de esgotos sanitários. Eu preciso dimensionar os meus sistemas de tratamento da fase sólida e eu tenho que saber quantos quilos de sólidos que eu tenho no meu sistema. Como é que eu quantifico isso? Pela análise de sólidos. O que acontece? Na análise de sólidos em suspensão total, agora mais uma análise. Agora vamos ver os sólidos em suspensão total. Nesta análise de sólidos em suspensão total, eu preciso fazer uma coisa diferente.
Então vamos lá, vamos falar agora de sólidos em suspensão total, ou totais, né? Sólidos. Ixi, o giz está ruimzinho. Sólidos em suspensão total. A gente abrevia normalmente por SST. E a unidade também é uma análise gravimétrica. E a unidade é miligrama por litro. Miligramas de SST por litro. É a unidade mais usual. Como é que eu faço essa análise? Aqui é diferente. Eu vou filtrar minha amostra. Só que o meu objetivo não é obter o filtrado. O meu objetivo é receber tudo que ficar retido num papel de filtro. O meu objetivo agora não é o filtrado, é o que vai ficar retido nesse papel de filtro. Então, o que eu vou fazer? Para explicar como é mais ou menos essa análise, eu vou apresentar o vídeo aqui. Só que eu não vou apresentar ele inteiro, porque ele é um pouco longo. Então, eu vou mostrando as partes constitutivas principais, e aí a gente vai mostrando para vocês as etapas e justificando o porquê. Tá bom? Então, o que eu vou fazer? Deixa eu abaixar aqui. Deixa eu apagar um pouco a luz. Ops. Só que eu acho que eu tenho que ligar isso aqui. Deixa eu ver aqui. Ixi. Ixi, não liga? Tava funcionando. Ah, só dar uma ajeitadinha aqui e foi. Então, deixa eu mostrar para vocês. Deu? Ops, deixa eu baixar aqui. O que acontece agora? Eu preciso de um papel de filtro. Eu preciso de um papel de filtro para poder filtrar a amostra. Só que esse papel de filtro, ele é diferente. Esse papel de filtro que nós vamos utilizar é esse aqui. Ele é de fibra de vidro. Eu vou explicar para vocês por que ele tem que ser de fibra de vidro. E, analiticamente, o Standard Methods recomenda que esse papel de filtro tenha diâmetro em torno de 1,2 micrômetros. Fica naquela faixa dos 2 micrômetros. Isso aqui é um papel de filtro de fibra de vidro. Turma, uma caixinha dessa aqui deve custar hoje uns 500 conto. Uns 500 pau. Isso aqui tem 100 membranas. É caro. E é justamente por isso que é caro que nem sempre a maioria das ETs acabam fazendo análise de sólidos, especialmente as mais simples. Porque é uma análise cara. E qual que é o problema dessas análises de sólidos mesmo? São rápidas? Não, são análises demoradas. São análises demoradas. Por isso que muitas vezes, por exemplo, em operação de estações de tratamento de água, o que eu faço? Eu quero monitorar a eficiência dos meus processos de clarificação. Posso fazer sólido de suspensão? Posso, mas tem sentido? Não, é uma análise cara, demora. Eu preciso de uma análise rápida. O que eu uso? De jeito nenhum. Estou clarificando. Eu uso que parâmetro? Turbidez. A turbidez é uma análise muito rápida, imediata. Lembra que ela se relaciona com SST. Essa análise nós vamos ver. O que acontece? Deixa eu passar para vocês aqui essa membrana. O que acontece? Eu preciso filtrar a amostra. Normalmente esses aparatos de filtração têm um Erlenmeyer, uma bomba de vácuo e um copo. Nesse copo, o que eu coloco? Eu coloco a membrana.
Quando eu vou, por exemplo, filtrar uma amostra, tá vendo? A membrana está aqui. Quando eu vou filtrar uma amostra para fazer SDT, eu uso esse mesmo aparato. Mesma coisa. Mesma coisa. Só que eu filtro e eu vou trabalhar com o filtrado que vai sair no Erlenmeyer. Quando eu vou fazer SDT, o meu objetivo é o filtrado. Quando eu faço SST, não. O SST, o que eu estou fazendo? Eu estou trabalhando com a membrana. Então agora, quando eu faço uma análise de SST, o que eu estou fazendo? Eu preciso do peso desta membrana, a massa dessa membrana. Então eu tenho que pegar aquela membraninha lá, eu tenho que pegar uma membrana, prepará-la, eu tenho que conhecer a massa dessa membrana e esta massa é o P0. Aí eu vou pegar minha amostra e vou filtrar. Tudo que ficar retido nesta membrana são sólidos em suspensão totais. Só que na hora que eu filtro, vai filtrar, a membrana vai ficar molhada. Esses sólidos têm água. Agora eu vou secar esta membrana. Eu vou colocar essa membrana. Normalmente a gente coloca num cadinho, a gente coloca nessa cápsula de porcelana, a gente coloca a membrana aqui e a gente pesa. Então, na verdade, isso aqui é apenas um suporte para a membrana, mas o objetivo nosso analítico é a membrana, eu peso a membrana. Então, o que é o SST? É o peso 1 da membrana, menos o peso 0 da membrana, dividido pelo volume que eu utilizei no processo de filtração. Eu tenho que pegar uma amostra e tenho que filtrar. Se a amostra tiver uma concentração de sólidos baixa, eu posso utilizar um volume maior. Se a amostra tiver uma concentração de sólidos muito alta, eu utilizo um volume menor. Porque essa membrana ela tem um diâmetro. 4,7 centímetros. Então, eu não posso utilizar, por exemplo, um volume muito grande de amostra, dependendo da concentração de sólidos, porque senão a filtração demoraria muito tempo. Então, eu filtro e aquilo que ficar retido é o que a gente chama de SST. Ou seja, mais uma vez, é uma análise gravimétrica. Vamos ver como é que eu faço a análise de SST. Deixa eu andar aqui na... Aqui. Eu vou mostrar uns pedaços dela, porque senão ela fica muito extensa, porque é uma análise relativamente longa. Ops. Análise de SST. Eu vou tirar o som. E aí eu vou mostrando para vocês. O Fábio vai falando um pouco. Ele está explicando um pouco da análise. Aí o que acontece? Essa peça é onde vai a membrana. Eu vou colocar a membrana aqui. E aí eu vou colocar esta membrana aonde? Eu vou colocar... Deixa eu andar um pouquinho. Eu vou colocar aqui, tá vendo? Esse aparato aqui eu tenho um Erlenmeyer, um Kitasato, na verdade, não é Erlenmeyer, é um Kitasato. O Kitasato. Coloquei aqui. Vou pegar a membrana. Esta membrana tem que ser manuseada com muito cuidado, porque eu tenho que conhecer o P0 dela. Então eu tenho que preparar a membrana. Isso significa levar na mufla 550 graus, 15 minutos, secar. Ela tem que ser preparada. Vou colocar a membrana aqui. Vou colocar a membraninha naquele copo. Vou fechar e vou filtrar. Na hora que filtrar, os sólidos vão ficar retidos. É uma análise que é aparentemente muito simples. Ela é simples. Só que, como toda análise gravimétrica de sólidos, é demorada. Mas é uma análise que, para a gente, ela é importantíssima, ela é fundamental. Nós vamos, se der tempo, eu vou mostrando alguns exemplos. Na semana que vem, a ideia é que a gente faça uma aula só de exercícios. Aí a gente consegue juntar tudo aquilo que a gente viu mais ou menos na primeira aula. A gente falou sobre pH, falamos sobre SDT, condutividade, turbidez, cor, série de sólidos. A ideia é a gente fazer bastante exercício só sobre esses parâmetros que nós vimos. Eu vou colocar, tá vendo?
coloco a membrana lá, fecho o copo, pego a minha amostra, logicamente, devidamente homogeneizada. Então ele vai homogeneizar a amostra, vai medir um volume. Então o Fábio está medindo um volume. Então, por exemplo, eu posso trabalhar com 100 ml, posso trabalhar com 200 ml, depende da concentração de sólidos que eu tenho na amostra. E aí eu filtro, ligo a bomba de vácuo e filtro. É muito simples. Aí, na hora que ele filtrar, ele vai tirar a membrana. E aí os sólidos vão ficar retidos. E aí eu tenho que agora tirar a água da membrana. Então eu tenho que pegar essa membrana, em algum lugar eu acondiciono numa cápsula de porcelana, é o método mais comum, a gente coloca numa cápsula de porcelana e leva na estufa e evapora a água. Depois da água ter evaporado, aí eu vou medir o peso 1 da membrana. O peso 1 menos peso 0, dividido pelo volume, é o SST. Então o que o Fábio vai fazer agora? Ele vai pegar essa membrana, vai colocar numa estufa, tá aqui, vai passar um certo tempo, vai tirar da estufa, vai deixar esfriar, para que eu não tenha erros na medição do peso final devido ao efeito de correntes de densidade. A amostra, a cápsula não pode estar quente, tem que estar a temperatura ambiente. E aí eu vou lá numa balança e aí eu peso a cápsula, peso a membrana. Então, peso 1 menos peso 0 dividido pelo volume é o SST. Joia? Volume total. É o volume que você mediu na proveta. Desculpa, seu nome? A Melanie. Ela falou assim, é o volume total, não é? É o volume total. Se eu coloquei na proveta 100 ml, é os 100 ml. Você não precisa se preocupar com o volume que saiu no Kitasato. É o volume total que você mediu, que é o volume filtrado. Joia? Tudo bem? Eu vou parar um pouco aqui. Vou voltar de novo para cá. E aí deixa eu mostrar alguns dados, alguns resultados. Curiosidade. Toda a estação de tratamento de esgotos, ela monitora a concentração do SST presente no esgoto bruto. Esses são resultados típicos do monitoramento de uma ET em escala real. É uma ET que a Sabesp opera em Taubaté. É um número que vocês vão começar a adquirir de cabeça. A gente sabe que o esgoto bruto tem uma concentração de SST que varia em torno de 200 a 400 miligramas por litro. Pode ser um pouco maior, pode ser um pouco menor. O esgoto bruto típico apresenta valores de SST em torno de 200 a 400 miligramas por litro. Eu preciso monitorar as concentrações de SST no esgoto bruto afluente a ET, porque eu preciso tratar esses sólidos. Eu preciso avaliar a eficiência do meu processo de tratamento. O meu objetivo, quando eu projeto uma ET, é remoção de carga orgânica, é remoção de sólidos. Eu tenho que medir o SST afluente a ET. Muitas vezes eu tenho contribuições outras, o SST pode ser um pouco maior. Mas como é que eu descubro isso? Eu tenho que monitorar, eu tenho que medir. Uma outra ET. Eu tenho aqui. Deixa eu ver se. Aqui é ET Taubaté, Parque Novo Mundo. Isso. Não, tá bom, tá bom. Aqui eu tenho o valor do SST do esgoto bruto afluente, mas eu meço do efluente também. E aí eu consigo avaliar a eficiência da ET no tocante à remoção de sólidos. Mas como é que eu meço isso? Eu preciso avaliar as concentrações de SST presente no esgoto bruto, no esgoto tratado e ao longo das minhas partes constitutivas do processo de tratamento. Aonde eu tiver separação de sólidos, eu tenho que medir SST. Tá certo? Sacaram? Tudo bem? Bom, o que eu preciso falar agora? Deixa eu fazer isso aqui. Agora eu preciso justificar para vocês por que essa membrana tem que ser de fibra de vidro.
Na verdade, isso é uma curiosidade. O mais importante é o conceito que está por trás. Deixa eu subir o treco. Então, nós estamos vendo sólidos totais, sólidos em suspensão totais e sólidos dissolvidos totais. Como é que eu meço, como é que eu quantifico SST? Fácil. Peso 1 menos o peso 0, dividido pelo volume que eu utilizei, o volume da amostra. Amostra. Pronto. É uma análise gravimétrica. O que é o peso 1? Peso da membrana. Após o processo de filtração, sólidos retidos. E após a evaporação da água na membrana. O que é o peso 0? É o peso da membrana, peso inicial, massa inicial da membrana. A gente fala peso, massa, né? Mas tem que falar massa. A massa inicial da membrana, preparada, dividido pelo volume da amostra. Tá bom. Mas agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma continuidade a essa amostra, a essa análise. O que eu vou falar aqui vale para sólidos totais, vale para sólidos dissolvidos totais e vale para sólidos em suspensão totais. O que eu fiz até agora? Eu peguei a minha amostra, vamos pegar uns sólidos. Vamos pegar uns sólidos. Vou pegar o laranja. Eu tenho os meus sólidos. Eu tenho água. Eu vou separar aqui para imaginar que eu possa fazer isso. Isso aqui são os meus sólidos. Sólidos, eu vou chamar de totais porque é tudo. Isso aqui é água. Aí o que eu fiz? Minha primeira etapa. Eu peguei este treco e eu submeti a uma temperatura de 103 graus Celsius. O que aconteceu com a água? Foi embora. O que ficou no final? Ficou somente os sólidos totais. Só que agora eu vou para o passo 2. Vamos chamar isso aqui de passo 1. Eu vou para o passo 2. Eu vou pegar esses sólidos totais e agora eu vou fazer o seguinte. Cadê o branco? Está aqui. Eu vou colocar este treco a 550 graus Celsius. Eu vou colocar numa temperatura muito maior. O que vai acontecer? Quando eu coloco esse material numa temperatura muito maior, parte deste material, vamos indicar em rosa, parte desse material é carbono. Ele tem carbono na sua constituição. Eu posso colocar o seguinte, isso aqui é como se fosse, eu escrevi dessa forma, é um carbono CX H2OY, coloquei em temperatura muito alta, e qual que é o primeiro passo? Eu vou quebrar essa molécula, vou quebrar essa massa, eu vou quebrar ela em X carbonos, eu vou quebrar em Y água. Bom, na verdade, parte dessa etapa, a retirada da água, aconteceu aqui. Mas quando eu coloco isso a 550 graus, este carbono, esse X carbono, em presença de oxigênio, ele é transformado a CO2. O que é o CO2? Ele é volátil. O que vai acontecer? Ele vai embora. Então, na hora que eu pegar essa amostra, colocar em 550 graus, esta fração dos sólidos totais, esta fração que a gente chama de volátil, ela vai embora. Vai ficar uma outra fração que a gente chama de sólidos fixos. Vai ficar, na verdade, só esse verdinho. Isso aqui a gente chama de sólidos fixos.
Então, na verdade, a nossa análise, toda e qualquer análise de sólidos, se eu quiser, eu posso fazer um passo adiante. Eu não peguei a cápsula, eu não pesei a cápsula após a evaporação da água. Eu posso pegar essa mesma cápsula e levar aonde? Onde eu faço esse processo de queima a 550 graus? Isso aqui eu faço numa mufla. Mufla é um instrumento, é um equipamento analítico que me permite colocar amostras em temperaturas muito altas. Eu seleciono, coloco na minha mufla 550 graus Celsius, coloco a minha cápsula lá, coloco a minha membrana lá e tudo que for carbono volátil vai embora. E aí eu vou ficar com uma massa menor retida ou na cápsula ou na membrana. E isso me dá origem ao que nós chamamos de sólidos fixos. Por que isso é importante? Porque agora, no nosso pequeno organograma de análise de sólidos, esses sólidos dissolvidos totais, eu posso dividir em duas frações. Sólidos dissolvidos fixos. Eu posso dividir aqui sólidos dissolvidos voláteis. Esses meus sólidos em suspensão, parte é sólidos em suspensão fixo e parte é sólidos em suspensão voláteis. Eu posso fazer, portanto, uma outra classificação, uma outra separação dessa análise de sólidos. E por que isso é tão importante para a gente? Os sólidos, por exemplo, que nós temos em águas residuárias, os sólidos em suspensão que eu tenho em água residuária, eu falei para vocês que a concentração típica de SST em águas residuárias, esgoto bruto, é da ordem de 200 a 400 miligramas por litro. Qual que é a maior fração, fixa ou volátil? O que vocês acham na cabeça de vocês? Esses sólidos que estão presentes em águas residuárias vêm da onde? Excretas. Excretas são essencialmente fração orgânica. Grande parte é fração orgânica. Então, em águas residuárias, essa relação, por exemplo, voláteis em relação ao total, SSV em relação ao SST, ela é alta. Por que ela é alta? Porque grande parte desses sólidos contém carbono. E quando submetido a 550 graus, volatiliza, vou embora. Por que isso é importante? Se esses sólidos são voláteis, se eu tenho, por exemplo, uma amostra que tem SST e eu tenho uma grande concentração de voláteis, uma grande relação SSV-SST muito alta, o que vai acontecer? Bom, se SSV sobre SST é alto, eu tenho muitos sólidos voláteis. Sólidos voláteis significa que eu tenho grande quantidade de carbono. Carbono é biodegradável, então esses sólidos são biodegradáveis. Eles tendem a ser biodegradáveis. Quando eu pego uma água bruta, afluente a uma estação de tratamento de água, proveniente de uma bacia hidrográfica, tem grande quantidade de sólidos, turbidez alta, mas normalmente é composto por silt, por argila. É o inverso, a relação SSV-SST é muito baixa, o que indica uma baixa concentração de voláteis, baixa concentração de orgânicos. A maior fração nesse tipo de sólidos são sólidos fixos. Tem sentido, por exemplo, eu adotar um tratamento biológico para esse tipo de sólidos? Não, não tem sentido. Eles são sólidos fixos, eles não são submetidos, não tem uma grande quantidade de material biodegradável, não tem sentido. Então, conhecer essa relação SSV-SST, ela é importantíssima. E aí, lógico, né? Quando você pega a nossa amostra, se você pega, por exemplo, essa amostra, o total dela, o que ela tem aqui? Tudo isso aqui é sólidos totais. Se você soma SSV mais SSF, se você soma SDV mais SDF, a soma dessas quatro, digamos, espécies tem que ser igual aos sólidos totais. Isso, na verdade, o que eu estou fazendo? Estou compondo o que a gente chama de série de sólidos. Isso é que a gente chama de série de sólidos. É você saber, numa amostra, o que é o SDT, o que é o SST, o que são as frações fixas e as frações voláteis. Isso é o que a gente chama de série de sólidos. Sacaram? Perceberam a importância disso?
Ou seja, essa etapa que eu estou chamando de queima tem um nome, a gente chama de calcinação da amostra. Calcinação. Vamos mostrar o que é essa calcinação. Ah, e detalhe, por que essa membrana, a membrana está aí? Está aí? Ó, a outra está aí também? Tem um outro potinho, não tem? Cadê? Turma, devolve, turma, é caro. Devolve para mim, turma, é caro isso aí, devolve para mim. Ah, tá aqui na mesa, ó, eu que levei, rapaz. Ó, liga o ar para a turma lá. Ó, eu trouxe o controle, ó. Lembra que eu falei para vocês que essa membrana aqui, ela é de, tá vendo? Ela é de nitrato de celulose. Na verdade é nitrato 70, 80% e acetato de celulose, tá vendo? Aquela de 0 a 45 micrômetros. E essa membrana aqui é uma membrana de fibra de vidro. Posso fazer análise de fixos e voláteis com essa membrana de nitrato de celulose? Por quê? O seu nome? O Pedro. O Pedro respondeu assim, a pergunta, posso fazer a análise de fixos e voláteis com esta membrana de acetato de celulose? Nitrato de celulose? Aí ele respondeu, não, não posso fazer. Por que eu não posso? Exatamente isso. Eu já fiz isso. Eu fui lá alegre e feliz, logo que eu estava começando minha vida profissional, fiz um monte de análise de SSV, SST com essa membrana. Quando eu cheguei lá na múfula, não tinha membrana nenhuma, tinha tudo ido embora. Mas por que eu não posso fazer? Ó, erro meu. Por que eu não posso? Isso aqui é carbono. Quando eu submeto isso aqui a 550 graus, isso aqui vai embora. Então acabou. Eu perdi a análise. Por isso que quando eu faço análise de fixos e voláteis, SST, e eu quero fazer esta diferenciação, eu tenho que usar esta membrana de fibra de vidro. E aí, fibra de vidro, eu posso colocar 550 graus e tudo bem, não tem problema nenhum. Se eu vou fazer fixos e voláteis, por exemplo, sólidos totais ou sólidos dissolvidos totais, vou ter algum aparato de filtração? Não. Eu vou fazer no filtrado. Então aqui não tem problema nenhum. A cápsula eu posso colocar na múfula sem problema nenhum. Perceberam? Deixa eu mostrar para vocês como é que a gente faz. Vamos mostrar a continuidade dessa análise? Deixa eu mostrar para vocês a continuidade dela. Vamos lá. Vamos mostrar a continuidade dela. O que o Fábio fez aqui? Ele vai pegar esta membrana, ele já pesou. Ele tirou o peso 1. Então ele tem o peso 0, membrana virgem. Ele tem o peso 1, membrana, mais os sólidos em suspensão totais. Ele vai pegar esta cápsula com esta membrana e vai levar na múfula a 550 graus. Ela fica na múfula durante 15 minutos. 15 minutos basta. Então ele vai levar isso na múfula, vai deixar 15 minutos. Vai tirar da múfula e vai medir um segundo peso, um peso 2. O que é esse peso 2? É o peso da membrana, agora, e todos os sólidos que ficaram retidos na membrana, que não foram volatilizados, são sólidos fixos. Ora, dividindo pelo volume da amostra, você tem os sólidos fixos. Sólido e suspensão fixos. Pronto. Ou seja, é apenas uma etapa a mais. É uma etapazinha a mais. Deixa eu adiantar um pouquinho para mostrar para vocês. Isso aqui é uma múfula. Isso é uma múfula. Lógico, né? Todo cuidado, temperatura muito alta, tem que usar luva térmica direitinho, tá em 550 graus. Ele vai abrir o dessecador, né? Porque naturalmente ele pesou a membrana, então tá fria.
E eu tenho que colocar no dessecador para não incorporar umidade, nem gordura. Então o cara vai lá, ele vai pegar o... Eu esqueci de desligar. Ele vai pegar a membrana, a cápsula, que tem a membrana, vai colocar lá dentro, vai fechar 15 minutos, vai ficar 550 graus. 15 minutos. Vai fechar e vai deixar aí. Passados 15 minutos, ele vai retirar, vai abrir, vai retirar, vai deixar esfriar de novo e vai tirar agora o peso final. Acabou. Vai lá de novo. Deixa eu andar um pouquinho. Vai novamente todo o aparato. Vai lá, vai abrir o compartimento, vai tirar com todo, pelo amor de Deus, não vai colocar a mão lá dentro, vai, não. Tira lá direitinho, espera esfriar e pesa de novo. Perceberam por que essas análises gravimétricas, elas são chatas? Elas não são difíceis de serem feitas, é muito fácil, mas elas são muito demoradas. Por quê? Porque demora pelo menos 24 horas. Por isso que não é comum na operação de estações de tratamento de água para fins de efeito, de avaliação da capacidade de uma ETA clarificar, não é comum a gente utilizar SST, a gente não usa. A gente usa turbidez. Por quê? Turbidez é rápido. Turbidez eu faço análise em 30 segundos, eu tenho equipamentos de medição online. SST eu não tenho. Eu tenho que fazer por gravimetria. Posso fazer em algumas amostras com outros objetivos, mas para fins de avaliação de processo, correção de dosagem de coagulante, avaliação se o processo está trabalhando de forma adequada, se o decantador está trabalhando de forma adequada, se o filtro está trabalhando de forma adequada, eu preciso de rapidez, eu uso turbidez. Aliás, o parâmetro turbidez deve se correlacionar com quem? Turbidez se correlaciona com SDT? SDT é dissolvido. Turbidez se refere à capacidade de uma amostra de dispersar luz num certo comprimento de onda. Então, turbidez se relaciona com SDT? Não. Turbidez se relaciona com ST, sólidos totais? Pode. Pode ou não. Mas, na verdade, turbidez deve se relacionar, deve ter alguma correlação com quem? Verdadeiramente? Com sólidos em suspensão. Putz, verdadeiro. Olha aqui. Verdade. Verdade verdadeira. Olha aqui. Isso aqui são alguns dados, são dados reais. Turbidez no eixo do X. SST no eixo dos Y. Eu tenho uma correlação. Você vai dizer, mas não é uma... Tá meia boca ali, tá uma correlaçãozinha. É, mas ela existe. Ou seja, intuitivamente, lógico, isso tem uma fonte de erros que é associado ao próprio método analítico. Mas lógico, se a turbidez sobe, é lógico que o SST deve subir, tem lógica. Eu não posso, por exemplo, ter uma amostra com turbidez baixa e SST alta, não tem como. Isso aqui é para uma água. Outra água. Outra amostra. ETA Capivari. Mesma coisa. Turbidez, SST, deve ter algum tipo de correlação. E essa correlação, ela é importante para a gente. Porque muitas vezes, se eu conseguir construir para minha amostra, para minha água, para o meu efluente, se eu consigo construir esta relação, eu medindo turbidez, eu estimo SST, que é uma análise mais demorada. Se eu tenho turbidez, ela é mais rápida, eu consigo estimar o SST. Não que eu não deva fazer de tempos em tempos o monitoramento do parâmetro SST, mas torna mais fácil, muitas vezes, o gerenciamento do meu processo de tratamento, dependendo da finalidade. Uma outra amostra, Ribeirão da Estiva, também, mesma coisa, existe uma correlação. É da ordem de quanto? Normalmente, a gente observa, mas isso vale
Depende da amostra. Mas em linhas gerais, SST relaciona-se com a turbidez função de um parâmetro K. Posso admitir que essa relação seja linear. Tem lógica. Aonde o meu parâmetro SST é em miligramas por litro. O meu parâmetro turbidez tem que ser medido em unidade nefelométrica de turbidez. E esse... atrapalha. E esse K, normalmente, ele situa-se entre 1 e 2. Então, muitas vezes, eu preciso de um valor de SST. Eu não tenho nada, não tenho informação nenhuma, mas eu tenho os valores de turbidez e eu posso admitir uma relação entre SST igual a K vezes a turbidez, onde esse K, sem grandes erros, eu posso admitir alguma coisa entre 1 e 2. Oi. Não, sim, aqui, por exemplo, para essa amostra, deu 0,67. Ela é um pouco menor. Ó, tem uma que deu até menor ainda. Essa aqui deu 0,58. Aqui deu menor, deu 0,3. Então, mas o que acontece? Algumas são um pouco maiores, algumas são um pouco menores. Mas qual que é a vantagem de você trabalhar nesta faixa? Você está a favor da segurança. Por que você está a favor da segurança? Pode ser 0,8, mas se você adota, por exemplo, o valor inferior, 1, você vai estar trabalhando a favor da segurança. Porque muitas vezes o que você quer é medir SST, para você, por exemplo, quantificar a quantidade de sólidos que adentram uma unidade. Se o teu SST é maior, você vai estar trabalhando a favor da segurança, o que é muito positivo. Perceberam? Oi. Não. Na verdade, se você quiser fazer um estudo pormenorizado, para o seu tipo de amostra que você está trabalhando, por exemplo, para a sua estação de tratamento de esgoto, para o seu esgoto bruto, para o seu efluente industrial, para o seu lixiviado ou para a água bruta que você está recebendo na sua ETA, é interessante que você construa uma correlação própria. Mas para águas naturais, a gente pode admitir que essa relação SST igual a K vezes turbidez em torno, e o K variando de 1 a 2, é bem razoável. Ah, mas eu quero ter uma avaliação mais segura. Então você precisa construir a sua relação, como essas que estão aqui. Na verdade, essas relações foram construídas, mas a gente adotou K igual a 1. Para quê? Para trabalhar a favor da segurança. Sempre trabalhar a favor da segurança. Tá joia? Pessoal, dúvidas? Até aqui tranquilo? Com isso, o que a gente, na verdade, conseguiu fazer? A gente conseguiu falar sobre todo o espectro de fixos, voláteis, SST, SDT, sólidos totais. Agora tem o seguinte. Puxa vida, legal. Muito bom. Mas eu posso ter amostras que têm água. Quando eu faço análise de SST, o que eu tenho que pegar mesmo? Eu tenho que pegar um volume. Eu vou lá e seleciono, por exemplo, olha, eu vou filtrar 100 ml. Eu vou pegar 100 ml, vou filtrar numa membrana e aí eu quantifico a massa retida nessa membrana, certo? Eu trabalho com volume. Aqui eu consigo medir volume. Mas eu vou passar um vídeo para vocês de uma amostra que tem água, mas eu não consigo trabalhar com volume. Deixa eu passar esse videozinho para vocês aqui. Deixa eu ver um bom aqui. Esse aqui, Isso aqui é um sistema de desidratação. Toda a estação de tratamento de água, toda a estação de tratamento de esgotos sanitários, eu preciso tratar sólidos.
eu preciso retirar o máximo de água dos sólidos para que eu possa transportar esses sólidos, seja para aterro sanitário, seja para algum tipo de uso. Eu clarifiquei a água, eu tirei sólidos. Eu tratei águas residuárias, eu estou tirando sólidos. Eu estou trabalhando com sólidos biológicos, tenho que tirar esses sólidos, tenho que tratar esses sólidos. Esses sólidos, de modo que possam ser tratados de forma adequada, eu preciso tirar o máximo de água. Toda ETA, toda ET tem um sistema de tratamento da fase sólida. E aí eu vou gerar um resíduo que tem esse jeitão. Isso aqui é uma torta desidratada. Mas ela não está 100% seca. Não está. Ela tem água. E como é que eu faço uma análise de SST numa amostra dessa? É possível? Aí, ó. Pega um volume aí, compadre. Você consegue pegar volume? Não. É impossível, não dá. Posso fazer análise de SST numa amostra dessa? Não tem como. Então isso dá uma origem a uma outra análise de sólidos, que nós chamamos teor de sólidos. Teor de sólidos. E como nós somos... no horário de vocês, quanto que é? Não, que horas são? 16? Dá. Acho que a gente consegue falar sobre teor de sólidos. A gente consegue falar. Então percebe que eu não consigo trabalhar com essa amostra, não consigo pegar um volume? Não tem como. Então, e a água que eu estou tirando do meu processo de desidratação é essa aqui, ó. É um filtrado. Tirei um monte de água. A finalidade, portanto, é ter sólidos com menos quantidade de água possível. Mas aqueles sólidos ali, eu preciso medir a concentração. Tem sentido falar em miligrama por litro? Não, não tem. Então, o que eu vou fazer? Não tem sentido falar em miligrama por litro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma análise. E olha aqui. Pego, por exemplo, esse tipo de material. Ele tem água, mas eu não consigo pegar volume. Não consigo. Então, eu vou fazer uma análise que a gente chama de teor de sólidos. Vamos escrever, vamos mostrar o que é esse teor de sólidos. E é uma análise muito simples de fazer. E é uma análise... Opa, não é aqui, é lá do outro lado. Toda vez eu confundo. Cada sala é um lugar que muda. Vamos falar numa análise de teor de sólidos. Então, teor de sólidos é facinho de fazer. Mas é uma análise importantíssima. Porque eu vou ter que relacioná-la em algum momento com outros parâmetros. Então, a análise é teor de sólidos. O que é teor de sólidos? Eu vou indicar sempre por TS, teor de sólidos. E normalmente a gente apresenta em porcentagem. O que é teor de sólidos? É a massa seca de uma amostra dividido por uma massa total. Como é uma porcentagem, isso aqui é vezes 100. Então, teor de sólidos é uma relação de massa. Massa seca por massa total. O que é essa massa total? É a massa seca mais uma certa massa de água. Peguei minha amostra. Pego uma amostra lá qualquer. Eu tenho sólidos secos. Eu tenho água. Eu estou separando aqui por fins didáticos. Isso aqui é água. Isso aqui são sólidos secos.
eu coloquei massa seca. Então, se eu pego este treco, vou chamar isto aqui de peso zero. Bota uma outra cor. Isso aqui é peso zero. Aí eu vou pegar essa amostra e vou colocar a 103 graus Celsius. O que vai acontecer? Vai ficar a massa seca apenas. E a massa de água? Foi embora. Ora, isto aqui é peso 1, ou massa 1. Ora, então, P1 dividido por P0 vezes 100 é o teor de sólidos. Eu posso fazer uma etapa 2. Eu posso pegar essa mesma amostra, colocar a 550 graus Celsius. E aí pode ser que aqui só fique a massa seca associada aos sólidos fixos. E aí eu consigo ter aqui um peso 2, e aí eu consigo fazer, inclusive, a relação volátil. Saber quanto desses sólidos, quanto que é a sua porção volátil, qual é a sua porção fixa. O princípio analítico é o mesmo. É o mesmo. É muito comum, quando nós trabalhamos em engenharia sanitária e ambiental, a gente trabalha com teor de sólidos, que é uma relação massa seca, massa total. Mas é muito comum vocês também escreverem teor de umidade. Eu vou indicar por TU. Teor de umidade. Eu vou simplificar por T, índice U. É o complementar. O que é o teor de umidade? Aqui é diferente. É a massa de água dividido pela massa total. É muito comum, por exemplo, na indústria química, ao invés de falar, lógico, né? Isso aqui é em porcentagem. TU em porcentagem. É muito comum na indústria química, ao invés de falar em teor de sólidos, 2%, 3%, 4%, teor de sólidos no lodo desidratado, 18%, 20%, falo no complementar, teor de umidade. É muito comum. Lógico, né, que por serem complementares, teor de sólidos em porcentagem mais o teor de umidade em porcentagem tem que ser igual a 100%. Nós utilizamos, muito mais comum, teor de sólidos. Mas a gente tem que saber que o complementar é o teor de umidade. Tá joia? E por que que isso é importante? Por que que pra gente é melhor trabalhar com teor de sólidos? Porque o nosso objetivo nas operações unitárias de tratamento de fase líquida, fase sólida, a gente quer tirar água. Então quando alguém fala, olha, aquele teor de sólidos lá do lodo é 2, 3%. A gente entende, pô, tem muita água. Ah, e aí eu desidratei esse lodo, e aí ele ficou com teor de sólidos de 22%. Ah, quanto maior para a gente esse valor, melhor. Quanto maior esse teor de sólidos, melhor. Por quê? Menos água. Então, por isso que é melhor a gente trabalhar com teor de sólidos do que trabalhar com teor de umidade. Porque o nosso objetivo sempre nas operações é retirar água. Quanto mais água eu conseguir retirar dos meus processos de tratamento da fase sólida, melhor. Então, esse lodo que eu mostrei para vocês no filminho, esse lodo tem teor de sólidos de 20%. No entanto, eu posso ter lodos, por exemplo, com teor de sólidos de 3%, 4%. Vamos dar uma olhadinha. O que é um lodo com teor de sólidos de 4%? Volta de novo. Aqui. O que é um teor de sólidos, por exemplo, com 3%, 4%? Ele tem mais água. Visualmente, lógico, você vai observar mais água. Isso é um lodo com teor de sólidos menor, mais água. Ele tende a se tornar mais fluido. Mas ainda assim, difícil de você trabalhar com volume. É mais fácil você trabalhar com massa. Então, o que é uma análise de... O que é uma amostra com teor de sólidos mais baixo? Vamos ver aqui. Eu tenho aqui uns... teor de sólidos, tanque de equalização. Esse aqui é bom. Isso aqui é um lodo
descarregado por um decantador numa estação de tratamento de água. Isso aqui tem um teor de sólidos de 0,8%. Qual é o jeitão disso? Ele é líquido, mas ele tem uma concentração de sólidos muito alta. Se você admitir que a massa específica da água é 1.000 quilos por metro cúbico, eu consigo transformar ou estimar um teor de sólidos em concentração de sólidos, se eu admitir, por simplificação, que a massa específica do fluido é igual à massa específica da água. 0,8% de teor de sólidos significa você ter 8.000 miligramas por litro. 8.000 miligramas por litro é muita coisa. Eu pegar uma amostra com 8.000 miligramas por litro e filtrar naquele papel de filtro, eu teria que trabalhar com um volume de amostra muito pequeno. Isso me induziria a um erro muito grande. Então, por isso que começa a aumentar a concentração de sólidos, é mais razoável eu trabalhar com teor de sólidos. Isso que vocês estão vendo ali são as operações que nós utilizamos para aumentar esse teor de sólidos. Etapa de adensamento, etapa de desidratação. Eu vou retirar o máximo de água possível. Isso que vocês estão vendo aqui na frente, vocês vão ver um tanque de lodo. Isso que vocês estão vendo aqui é uma amostra que tem uma concentração, um teor de sólidos que equivale a 0,5% a 0,8%. É um valor típico de lodo descarregado por decantadores. Ah, mas isso aqui eu posso pegar, eu posso medir volume. Não, posso, eu consigo pegar o volume. Essa amostra dá. Mas a concentração de sólidos é tão alta que quando eu for filtrar, eu tenho que trabalhar com um volume muito pequeno. E aí eu posso induzir a um erro analítico na análise de sólidos. Perceberam a diferença do que é uma amostra com teor de sólidos de 0,5%, 0,8% e uma outra amostra com teor de sólidos de 20%? Vou mostrar um outro vídeo, uma amostra com teor de sólidos de 3%, 4%. É isso aqui. Deixa eu colocar aqui um outro vídeo. Imagens. Vamos ver aqui. Eita. Aqui. Aqui. Aqui dá para ver melhor. Isso aqui é uma amostra com teor de sólidos de 2, 3%. Tá vendo? Esse vídeo está apresentando para vocês um equipamento de adensamento mecanizado. Eu vou retirar o máximo de água possível. Ele eleva, por exemplo, a minha concentração de sólidos de 0,5, 0,8% para valor próximo de 2 a 4%. Isso aqui é um lodo com teor de sólidos de 4%, 3 a 4%. É isso aqui. Parece uma ambrosia de chocolate, mas não é. Parece um mousse de chocolate, mas não é. Isso é lodo de estação de tratamento de água. Isso aqui, você observa, tem água, mas eu não consigo pegar um volume para filtrar. Isso aqui é um lodo que tem um teor de sólidos de aproximadamente 2 a 4%. Por isso que a análise de teor de sólidos para a gente é importante, porque me permite quantificar a relação entre uma massa seca e uma massa total, estimar uma quantidade de água que eu tenho presente na amostra. Isso a gente chama de teor de sólidos. Joia, turma? Então, o que nós vamos fazer? Vamos, como são 2h30, vamos fazer um intervalinho, uns 10 minutos para a gente poder tomar uma água. E aí, quando a gente voltar, aí eu mostro para vocês como é que a gente faz a análise de teor de sólidos. E aí a gente vai complementando aquela figura que eu mostrei para vocês. Tá bom? Beleza? Alguma dúvida, gente? Até agora? Nenhuma dúvida? Tranquilo?
Então tá bom. Então vamos lá, eu vou parar aqui direitinho. Vamos 10 minutinhos, no máximo 15 minutinhos, a gente volta, tá bom?